Olha, já sinalizou, então, que está gravando, tá? Então, boa noite a todos e todas, né? A aula de hoje, né, na verdade, eu quero levantar com vocês algumas discussões referentes à questão da produção de texto, agora especificamente, porque na aula passada a gente trabalhou algumas abordagens teóricas, né, que sustentam aí a atividade pedagógica do professor, né? Então, sempre é importante, né, eu acho importante fazer essa introdução, né, de bases teóricas, né, para que a gente não possa pensar apenas em atividades para se trabalhar a produção de texto, né, porque por trás das atividades nós precisamos pensar numa base teórica, em que nós, enquanto professores, tenhamos clareza, né, do que é ensinar, do que é aprender, porque isso vai, então, orientar aquilo que a gente vai propor para os nossos alunos. Então, quando nós partimos, né, dessas bases teóricas que são sólidas, e a gente viu isso no artigo que nós vimos na aula passada, as nossas propostas, elas são muito mais efetivas, né, e elas alcançam muito mais e muito melhor os nossos alunos. Então, por isso que eu gosto, assim, lógico que eu não, né, esgotei com vocês todas as possibilidades, mas é um caminho, né, para a gente começar a pensar uma prática, né, sempre baseada em uma abordagem teórica forte, né, que sustenta, então, as nossas ações enquanto professores. E para hoje, a minha ideia é apresentar para vocês, vocês têm 2 textos obrigatórios agora, né, nesse segundo módulo. E esses 2 textos obrigatórios, um é continuidade do artigo que a gente viu, que vocês estudaram no módulo 1, então eu vou dar continuidade, né, a autora trabalhou muito bem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler todo o artigo, né, mas ela trabalha, né, trabalhou muito bem, aquilo lá é um recorte, né, de uma pesquisa que ela fez, importante para se pensar a produção de texto especificamente, então, por isso que foi um texto base que eu utilizei aí nos 2 módulos, para aprofundar mesmo essa questão, né, da produção de texto. E aí, nesse módulo, eu trago uma outra autora também para ajudar a gente a discutir essa questão da produção. Eu estou até com o livro dela aqui, que é esse aqui, ó. Não sei se alguém conhece, é a Josette Jolibert, ela é francesa, né, e ela também desenvolve uma pesquisação na França, depois esse livro é traduzido aqui para nós, e essa pesquisa que ela faz, né, do livro diz, Formando Crianças Produtoras de Texto, ela tem 2 produções, ela tem esse Formando Crianças Produtoras de Texto, eu não estou com o outro aqui, e tem o Formando Crianças Leitoras, né, produtoras e leitoras de texto, então são 2 volumes, é o volume 1 e o volume 2, né, e a maneira como ela vai trazendo, né, essas atividades que envolvem a leitura, que envolvem a produção de texto na sala de aula, ela também estão baseadas, né, fortemente naquilo que ela acredita do que seja uma abordagem teórica importante, né, e ela parte da construção do conhecimento do construtivismo para pensar essas questões da produção de texto. E ela também fala de um autor, né, do Bakhtin, quando ela vai falar das situações de comunicação, né, de comunicações escritas, né, que é o que a gente está estudando, que é a produção de texto, que é um tipo de comunicação, ela fala do Bakhtin, né, e o Bakhtin é usado por essa autora que escreveu o artigo, né, que a gente também vai aí explorar. Então, elas, apesar de bases teóricas distintas, né, é a Dânia Costa, né, que é a autora do artigo. Então, apesar de bases teóricas distintas, elas tratam, né, de autores de iguais e que nos leva a pensar sobre essa questão da produção de texto com as crianças, tá? E a ideia dela não é trazer um manual para vocês, né, de como fazer isso, passo a passo disso, mas é levar vocês, professores, né, quem está atuando aí na sala de aula, a pensar sobre essa atividade, e sobre a importância dessa atividade nos anos iniciais, sobretudo nas salas de alfabetização.
né? E nós vimos, então, na aula anterior, a importância das crianças já escreverem textos, mesmo sem saber escrever, né? Mesmo que elas não leiam e mesmo que elas não escrevam, né? Essas atividades, elas não precisam entrar posteriormente, né, à aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Não, pelo contrário, né? As crianças vão aprendendo o sistema de escrita concomitantemente às atividades de produção de texto e de leitura dos textos, né? Então, isso não é algo que é posterior à aprendizagem do sistema de escrita, pelo contrário, acontece de forma concomitante, simultânea. Então, ao mesmo tempo que as crianças produzem textos, nos textos que elas produzem, elas estão aprendendo a língua, elas estão aprendendo as normas da língua, as regras da língua, elas estão ampliando o repertório, elas estão tendo contato, né, com diferentes gêneros, com diferentes tipos de texto. E é exatamente isso que a Jolibert vem trazer para nós, que ela vem discutir no livro, né, o quanto é importante nós apresentarmos para as crianças diferentes tipos de texto, porque produzir textos não são aqueles textos que a gente faz na escola com as crianças, não é somente, né, muitas vezes eu observo na prática do professor, ele traz uma tirinha, né, com uma sequência, algumas cenas ali, e a criança escreve sobre aquilo, né, e tanto a autora, né, do artigo, a Dânia, né, a Dânia Costa e a Jolibert, elas vêm dizer, olha, as crianças precisam produzir textos reais, né, e o que são textos reais? São textos em que elas participam do cotidiano da escola, então não são textos vindos apenas, né, das ideias do professor, né, daquilo que o professor almeja que elas escrevam, né, dos temas propostos apenas pelos professores e não propostos pelas crianças. Então, as crianças precisam participar de situações de produção de textos, né, que de fato elas mobilizem aí essas habilidades, essas capacidades de produzir textos, e esses textos alcancem um interlocutor, né, se comunica com um interlocutor. Então, as crianças escrevem para quê? Elas produzem texto para quê? Para quem? Né? Qual é o conteúdo dos textos que as crianças produzem? Os textos que as crianças produzem, eles são textos para a escola, ou eles acontecem no espaço da escola e rompem o espaço da escola e alcançam outros espaços. Então, acho que a gente também levantou isso no encontro anterior, né? Então, eu quero explorar aqui com vocês uma parte do texto, eu vou até ler aqui, vou fazendo algumas explicações. Na verdade, eu não vou ler o texto todo, porque são muitas páginas, eu quero só levantar algumas questões aqui para a gente poder pensar, né? Então, vocês estão aí com o capítulo 1, né? Então, para formar crianças produtoras de textos, quais os objetivos da aprendizagem? Então, ela vai dizer, olha, que a produção de texto, ela está fortemente ligada aos saberes, né? Aos conhecimentos, ao saber fazer, ao saber ser. Então, a produção de texto, ela envolve o comportamento da criança, o conhecimento da criança, e as competências que ela precisa desenvolver para produzir textos. Então, por trás de uma produção que está sendo solicitada pelo professor, as crianças precisam ter essas capacidades muito bem desenvolvidas para que elas possam produzir textos de qualidade, textos coerentes, né, textos da vida cotidiana delas, né? E aqui ela vai levantar alguns aspectos que as crianças precisam experimentar para produzir, então, bons textos, né? Para que esses textos, como eu disse anteriormente, alcancem um interlocutor, né? Para que esses textos sejam comunicativos, né? Que não sejam textos apenas para o professor ler. Então, quando as crianças fazem as produções no espaço da escola, muitas vezes os textos se voltam para quê? Para avaliação do professor. Então, ele, olha, agora a gente vai produzir textos que serão avaliados por mim e vocês receberão uma nota por essas produções de texto, né? E aí eu vou dizer, não que a gente não vá fazer essas atividades, porque nós sabemos que o sistema, né, todo o sistema, ele se volta para atividades avaliativas, atividades que são
quantitativas e a gente precisa atribuir notas, né? Mas quando nós trabalhamos a todo momento com textos dessa maneira, voltados para o professor, para a avaliação do professor, né, para que o professor leia, nós acabamos, então, não levando as crianças a experimentar o quê? A utilidade das diferentes funções da escrita, exatamente o que ela levanta aqui, ó. Que no processo de escolarização, as crianças precisam experimentar. Então, enquanto leitoras e produtoras de texto, elas precisam experimentar a utilidade dos diferentes tipos de texto, né, das diferentes funções da escrita. Né, e essas diferentes funções da escrita, ela tem uma intencionalidade, então, não é escrever só ler aquele texto, mas tem que ter uma utilidade essa produção. Então, ela diz assim, olha, que a escrita, só um pouquinho, tem gente querendo entrar. Então, ela diz assim, que a escrita serve para qualquer coisa, né, corresponde às intenções, subentende as propostas, difere de acordo com as situações, permite comunicar, contar histórias, conservar traços, né, então essa é a utilidade da escrita. Então, por que as crianças escrevem no espaço da escola? Então, esse porquê, essa justificativa, ela precisa estar muito bem clara para o professor e para a criança, para não se tornar apenas uma atividade avaliativa, né? Ainda as crianças precisam experimentar o poder da escrita, né? Olha a importância, a questão do poder da escrita. Quando eu leio, acho que a gente também discutiu isso na aula anterior, né? Quando eu leio e eu escrevo, a escrita, dominar a leitura, traz um poder para a criança, para o sujeito, né, que domina. Então, a escrita dá o poder de fazer vir gente na quermesse. Por quê? Porque eu sei fazer um convite, eu sei chamar as pessoas, né, eu sei escrever, redigir, né, um anúncio, eu sei comunicar, como é um livro francês, a gente vai observar, né, por conta das traduções, é um repertório um pouco diferente. Mas a gente pode traduzir isso. O que é essa subvenção da prefeitura? É um sujeito que consegue se virar socialmente, ele sabe preencher um formulário, ele sabe acessar uma página da internet, né, ele sabe preencher, né, tanto ler e escrever, para que essas funções da escrita se concretize e se volte, né, para essas questões sociais dele enquanto sujeito social, né, ou seja, ele sabe, né, a partir desse domínio, dessa capacidade que ele tem de ler e escrever, né, isso o empodera nesse sentido, né, dele conseguir resolver as suas próprias coisas e não precisar de alguém. Né, então, resolver um conflito com o monitor, fazer rir ou sonhar os companheiros, né, com as histórias que se inventam, então ele pode escrever, né, tendo esse objetivo, né, de desenvolver a imaginação, a criatividade, então textos, né, envolventes nesse sentido, visitar o centro de informática de uma grande empresa, né, e saber ali se comunicar. Então, percebam a questão, né, do poder que a escrita traz. Então, quando nós falávamos, né, dessa criança que transita de uma situação de não alfabetizada, né, para uma condição de alfabetizada, isso abre portas para essa criança, né, então as produções de texto, né, a gente precisa pensar produção de texto não somente como aquelas atividades que o professor usa ali para a sala de aula, mas é produzir textos para o mundo, para a vida, enquanto sujeito, enquanto cidadão social. E ainda que as crianças experimentem o prazer da escrita, né, a escrita também é prazerosa, né, ela não precisa ser sofrida, né, não precisa ser uma atividade enfadonha, chata, né, de repetição, que eu copio várias vezes, então eu tenho lá o caderno de caligrafia, e a minha escrita, ela se volta para esse treino da caligrafia, para o treino da letra, para que o meu traçado fique cada vez mais melhor, né, mais próximo de uma letra perfeita. Então, muitas vezes,
o que que nós observamos? Que a escrita, né, tem essa função da escrita está muito ligada a isso, né, ao treino desse traçado, né, da escrita. E isso acaba, né, entediando o escritor, né, porque a escrita, ela tem só isso. Então, eu posso trabalhar essa letra bem feita com textos reais. Então, o prazer que pode proporcionar da produção de um escrito, o prazer de inventar, de construir um texto, de compreender como esse texto funciona. Então, quando nós falamos dos gêneros textuais, é exatamente isso. Então, silhueta é muito próximo de gênero. Então, qual é a silhueta, por exemplo, de um bilhete? Qual é a silhueta de uma carta, de um e-mail? Qual é a silhueta de uma receita? Então, quer dizer, nós temos elementos que são fixos nesses textos e que as crianças precisam conhecer para elas poderem escrever. Quando a gente está falando ali, olha, quando eu vou divulgar um evento, né, quando eu vou divulgar, convidar alguém para uma festa, e tudo isso demanda uma escrita específica, uma escrita que é direcionada para alguém. Então, eu escrevo para alguém, eu escrevo para me comunicar com alguém. Né? Então, ela chama isso de silhueta, Bakhtin vai chamar isso de gênero, né, alguns gêneros do discurso, né, que tem alguns elementos fixos que a gente aprende, então, a lidar com esses elementos para escrever os textos e nos aproximar das pessoas de uma situação comunicativa. Né? Então, o prazer para compreender como esse texto funciona a partir desses gêneros, prazer de buscar as palavras, de vencer as dificuldades encontradas, né? E ela continua dizendo assim, ó, o prazer do sim, né? De encontrar o tipo de escrita e as formulações mais adequadas à situação. O prazer de progredir, prazer da tarefa levada até o fim, do texto acabado e do texto bem apresentado. E eu separei esses trechos aqui, e essa parte que eu trouxe para vocês aqui, o livro, ele não é, né, ele é bem grande. Eu não trouxe tudo para vocês, ele tem 327 páginas, eu trouxe só aqui o início, né, e eu também não vou ler toda essa parte que está disponibilizado para vocês para leitura. Mas eu fui, né, estudando essa aula aqui e pensando nas produções de texto na escola, né, e há alguns dias atrás, né, eu estava acompanhando uma professora que estava aplicando uma produção de texto para avaliação mesmo, né, então está terminando aí o trimestre, e os professores estão encerrando as avaliações, aplicando as avaliações, né, e a maneira como essas crianças, né, escrevem, né, e quanto essa tarefa de escrever para elas é difícil, é maçante, porque elas tratam de um tema que não foi escolhido por elas, né? É um tema que foi escolhido pelo professor, e aí elas têm que discursar sobre aquilo, né? Então, muitas vezes sobre um tema né, que para elas, elas não têm muita familiaridade, às vezes não tem muito repertório para escrever sobre aquilo, né? Porque a escrita também vem de muita leitura. Então, eu escrevo bem, e eu escrevo muito bem quanto mais eu leio. Então, quanto mais as crianças têm contato com diferentes tipos de textos, né, ela lê, né, diferentes tipos de texto, então, quanto mais ela amplia esse repertório da leitura, melhor serão as suas produções escritas, né, mais repertório ela tem para escrever. E, muitas vezes, se cobra da criança no espaço da escola um repertório ou um vocabulário específico sobre um determinado tema que o aluno tem que escrever, que ele tem pouca familiaridade, né, que ele não leu muito, e por isso que essa atividade se torna uma atividade não prazerosa, né, pouco prazerosa. E aí ela fala, né, do prazer de um texto acabado e bem apresentado, né, de um texto que tem um começo, que tem um desenvolvimento, né, que a gente chama de um meio, e que tem um fim, né, e ele atinge o seu objetivo nesse processo de comunicação, porque o texto
Gente, vocês escutaram? O trovão aqui, olha, até a Pitty disse que teve um ruído forte, apareceu aqui para mim. Então, esse prazer, né, ligado a essa questão, né, de uma boa apresentação do texto. Então, todos esses elementos precisam estar claros para o professor, para quando ele traz essa proposta para o aluno, essa proposta fique clara, fique uma proposta bem executada, né, e que de fato as crianças aprendam a produzir textos, né. Eu observo, acho que até comentei com vocês, com relação à questão da pandemia, né, essas crianças ficaram 2 anos fora da escola, e o quanto essas atividades, né, de leitura, de escrita, da matemática, né, elas ficaram prejudicadas nesse sentido, né, as atividades de leitura de livros da biblioteca, enfim, né, isso ficou muito prejudicado, e essas crianças têm carregado isso, né, nesse processo de escolarização. Então, é mais do que enxergar, né, entender que a escola é esse espaço importante para o processo de escolarização, então, ter clareza daquilo que a gente vai trabalhar, para que a gente faça boas propostas pedagógicas, para que as crianças possam, de fato, né, se apropriar do conhecimento e desenvolver bons textos, boas produções no espaço da escola. E eu vou ler aqui esse finalzinho, eu vou ter que conectar a minha energia aqui, só um pouquinho. Essa partezinha, esse último parágrafo, né, eu quero ler porque ela faz uma diferenciação importante, né, com relação a atividades no espaço. Oi, prof, tá sem som. Bom, então esse finalzinho aqui é importante para a gente entender, né, essas boas práticas, essas boas propostas. Então, ela segue dizendo assim, olha, em definitivo, é preciso que em cada criança o escrever não seja sinônimo de trabalho enfadonho, bloqueio e fracasso, mas que evoque, em vez disso, projetos realizados graças à escrita, das crianças, quando se fala a elas em relação ao escrever, seja fazer um cartaz para anunciar uma exposição, escrever um argumento para o espetáculo de retorno da classe de neve, inventar um conto para escrever poemas, em lugar de fazer exercícios de gramática, completar frases, fazer ditados, copiar consignas, ou temer os testes que lhes são apresentados para a entrada na sexta série. Então, ela fala desses alunos dos anos iniciais, né, do primeiro ao quinto ano. Então, eu acho que é o que a gente vem discutindo, né, e ali ela traz situações reais de escrita, né, então, quando as crianças fazem um cartaz, né, quando as crianças fazem a divulgação de uma exposição, né, que elas podem ter realizado as atividades, então, isso exige a escrita, e aí é uma escrita contextualizada, é uma escrita voltada, né, para situações que elas vivenciaram no espaço da sala de aula. Quando elas escrevem um argumento, né, e elas precisam justificar alguma coisa. O espetáculo, né, de retorno da classe de neve, lógico que aqui a gente tem um contexto diferente, não é o nosso contexto, mas a gente pode aproximar isso, né, usar essa situação para poder escrever, né, inventar um conto para os pequeninos, fazer um relatório de visita. Então, quantas vezes as crianças saem ou para fazer uma aula de campo, né, para que elas possam conhecer o bairro, dar uma volta no quarteirão da escola,
né? E por que no retorno os professores não propõem isso? Escrever sobre o que elas viram, né? Crianças pequenas da alfabetização, fazer listas, né? Daquilo que elas encontraram, quais animais elas viram na rua, né? O que elas acharam mais interessante. Então, essas propostas reais, né? O diário da escola, escrever poemas. Então, fazer com que as crianças se envolvam, né? Encorajar as crianças a se envolverem em atividades que, de fato, né, tem sentido para elas. Elas experimentaram, elas vivenciaram, né? Quando o professor faz, por exemplo, a rotina da sala, né? Então ele pode criar ali situações para que a criança escreva também, né? Aquilo que ela gostaria de fazer, ou uma proposta, né? Para incorporar o diário, né? A rotina da sala de aula. Então, todas essas questões envolvem a escrita, né? E automaticamente envolve a apropriação do sistema de escrita. Então, por isso que eu falava, né? A questão da concomitância, da simultaneidade das crianças que escrevem, né? Mesmo sem saber escrever, porque estão no processo de escrita aprendendo a escrever, né? Que leem também, né, que mesmo sem saber ler, mas fazem as leituras, porque estão nesse processo de aprender a ler e aprendendo o sistema, né, da leitura, né, como acontece essa leitura, tá? E aí ela faz uma contraposição, né, ao invés de exercícios de gramática, de completar frases, de fazer ditados, né, de copiar aquilo que o professor passa, ou seja, atividades que vêm de fora, que não são atividades, né, que as crianças estão envolvidas, tá? Nessa segunda parte aqui, eu não vou explorar nada, mas são questões também importantes para a gente pensar, né, a questão da escrita, tá? Eu queria só avançar um pouquinho mais aqui, porque aqui ela faz uma... Tá ruim de ver, gente? Vocês querem que eu diminua um pouquinho? Porque parece que tá um pouco cortado, vocês não conseguem ver a página toda, né? Mas não tem como eu fazer diferente por causa da... Não, tá bom assim, prof. Tá Bom, aparecendo bem. é? Aham. Aqui, nesse item 3, quando ela fala das competências, né, conhecimentos mais diretamente linguísticos necessários à produção de um texto específico, de uma situação específica, mais à frente ela traz um quadro organizador, né, depois vocês podem até pegar aí na página 30, quando ela fala da trama de preparação do professor. Então, aqui, né, esse quadro é dividido em duas grandes partes. A primeira, a representação prévia, que eu me faço, né? E depois são as características do texto que prevejo. Então, aqui são alguns elementos que o professor pode ir levantando com as crianças, tá? Antes de chegar no quadro, eu vou voltar ali no item 3, só para a gente pensar alguns elementos que envolvem a produção de texto, né? Então, ela fala que ela vai fazer um inventário hierarquizado, né? E nesse inventário, ela vai resgatar algumas contribuições de alguns teóricos, né, linguistas, psicolinguistas ou sociolinguistas recentes, né, e o Bakhtin, ele vai entrar exatamente nessa dimensão da sociolinguística, ou seja, dessa linguagem que tem uma raiz social muito forte, muito importante, a gente vai ver aqui na sequência, tá? E que foram apresentadas, então, aqui, né, e pouco integradas, né, como ela diz, como instrumentos conceituais pelos professores. Então, ela vai dizer, ó, produzir um texto, né, pertinente a uma situação específica. Então, antes da produção, o que a criança deve ser capaz? Então, antes dela escrever o texto, ela precisa se preparar para escrever o texto. Então, preparar essa criança para escrever esse texto. Então, não é só assim, ela vai lá, traz lá a tirinha com as imagens, né, ou uma sequência de imagens, e fala para a criança, escreva aí frases, né, escreva aí textos. Eu já vi muitas vezes, muitas propostas assim, que se tem lá, numa folha de A4, o professor colocou lá, montou duas colunas. Na coluna, quando ele olha da esquerda, tem as imagens que estão uma embaixo da outra, né? Pensa numa folha A4 em pé, né? Não no modo paisagem.
E aí, na frente dessas imagens, o professor faz linhas. Então, a criança vai olhar para a imagem e vai escrever o que ela vê na imagem. Então, são frases, né, bem direcionadas. Então, ela vai exatamente descrever o que está escrito ali. A menina, o menino, o cachorro, né, ele vai ver um personagem que está ali, uma situação que está acontecendo, e vai escrever uma frase. Então, a partir do momento que a criança tem essas 3 imagens, ela vai escrever 3 frases. Aí, o que o professor propõe na sequência? Que essas 3 frases se tornem um texto, que essas frases estejam juntas, né, numa organização de texto. E quando você vai ler, não tem sentido, né, não faz sentido. Apesar de ser um encadeamento dessas 3 imagens, não faz sentido. Né? Então, a criança não pensa como um todo, mas ela pensa partes e depois ela junta essas partes, e isso é chamado de produção de texto, né? Então, a proposta da Joliberti é de preparar essas crianças para escrever os textos, né? Então, ela diz, olha, antes de produzir, uma criança deve ser capaz do quê? De identificar de forma precisa os parâmetros da situação de comunicação escrita que irão determinar sua produção. Então, por que ela vai escrever? Né, para quem que ela vai escrever? Olha lá, quem é o exato destinatário de meu escrito? Qual é o seu status? Mantenho com ele relações de par ou não? Eu trabalhei com as crianças de um terceiro ano, nós estávamos trabalhando a questão da história da escola, e aí as crianças queriam saber mais sobre a história. Eu disse para elas assim, olha, eu estou nessa escola há pouco tempo, mas a gente pode procurar pessoas que estão nessa escola há mais tempo, e elas podem nos contar um pouco da história dessa escola. E aí eu disse para elas assim, o que vocês acham que a gente pode fazer para a gente convidar essas pessoas para vir aqui na nossa sala para contar um pouco da história da escola, e a gente conheceu um pouco mais, porque as crianças, elas sempre pensam que a escola sempre foi daquele jeito, bonita daquele jeito, sempre teve aquela quadra, aquela biblioteca, aquele refeitório, né, e a minha escola, ela tem uma estrutura, assim, excelente, mas ela não era assim, né, ela foi se constituindo, só que essas crianças já chegaram na escola, então, essa questão da temporalidade, né, a gente vai discutindo e vai trabalhando isso com eles. Então, o que a gente pode fazer para convidar essa pessoa? Então, a ideia deles era convidar a diretora, né? Então, olha só, qual é o status da pessoa que a gente vai convidar? Quem é essa pessoa? Então, é a diretora. Então, a gente precisa preparar, né, um texto, e a gente também convidou depois uma outra professora, que era mais antiga que a própria diretora, para contar um pouco da história, né? Então, a gente vai preparar um texto para convidar essas pessoas para vir falar com a gente, né? Então, quem é? Elas sabiam exatamente quem era esse destinatário. Então, elas imaginaram assim, nossa, a diretora deve saber a história da escola. E quando a diretora vem, ela fala assim, gente, eu não sei tudo, porque tem professora que é mais velha do que eu aqui, que sabe mais coisas. E aí foi interessante, porque daí a gente foi buscar o acervo das fotos da escola, e a gente foi olhar como é que eram as instalações da escola, onde era o refeitório, que tamanho era a escola, pelas fotos, assim, e elas começaram a identificar, nossa, aqui é a sala de aula, e antes era o refeitório, nossa, aqui era um parquinho, e agora virou biblioteca, e foi exatamente isso que aconteceu, a biblioteca saiu, o parquinho saiu para dar lugar para a biblioteca ganhou um espaço grande, o parquinho ganhou um outro espaço, a escola se ampliou. E eles não tinham essa ideia. E aí a gente começou a entender a história do bairro, porque a partir das fotos, as crianças começaram a ver, então, da posição da foto, então nós víamos bem ao longe, que não tinha nada, não tinha casa, não tinha construção nenhuma, era uma escola, e em volta da escola era assim, como se fosse um sítio, né, a zona rural, não era a zona rural, mas no horizonte, assim, da foto, então a gente foi descobrindo,
né? Então, a partir dessa, e aí a gente fez, né, primeiro o convite para a diretora vem, fala que, né, tem outras pessoas, aí a gente faz o convite para essa professora, aí nesse convite a gente marca um horário, a gente marca uma data, e nós nos preparamos, e a gente escreve, nesse momento, algumas perguntas que nós queremos fazer para a diretora e para essa professora. Então, foi muito interessante, por quê? Porque, ao mesmo tempo que eles estavam aprendendo um conteúdo, né, porque no terceiro ano, eles aprendem a história que é mais imediata a eles, então, a história do bairro, né, e a história da escola faz parte disso. Então, ao mesmo tempo que a gente estava aprendendo esse conteúdo de história, e também que envolvia geografia, né, por conta da localização, a gente trabalhou a produção textual, né, no sentido de que nós fizemos aí esses bilhetes, né, para convidar essas pessoas, e esses bilhetes, eles tinham, e eu trouxe para eles um vídeo, para mostrar como é que nós fazíamos, nós podíamos fazer um bilhete, e a gente foi elencando essas questões, e tudo isso com quem? Com as crianças, né, então, junto com as crianças, então, a gente não faz pelas crianças, a gente faz com as crianças, então, isso é importante, né, então, ter bem definido esse destinatário, esses objetivos, né, antes de realizar os textos, é importante por conta disso, porque a gente vai prevendo, né, o que nós vamos escrever, né, o que a gente vai comunicar. Então, eu, como enunciador, a que título escrevo? Como pessoa? Como criança escolar? Então, essas crianças, quando escreveram esse bilhete, né, elas escreviam como uma criança da escola, porque elas queriam conhecer a história da escola e a história também do bairro, né. Olha outra possibilidade, como representante de meus colegas, qual é o objetivo do meu escrito? O que a gente quer mesmo? O que a gente quer? Por que a gente quer escrever? Convidar a diretora? Até eles poderiam levantar, né, oralmente, nós poderíamos ir lá. Daí eu falei assim, não, mas a gente poderia escrever. Então vamos, né, vamos ensaiar uma escrita? Qual que é a sua intenção? Né? O que a gente está fazendo um convite e essa pessoa tem que vir até nós, temos que ser educados, né? Então a gente precisa de uma, apesar de vir, né? Se você não pode, quando que você pode vir, né, para nos atender? Então há, né, que se ter essa formalidade nesse momento. E por fim, qual é o seu exato objeto, né? Isto é, o que eu tenho a dizer? Bem que ela avisou, né, Selma? Que lá tá chovendo. Espero que essa chuva não venha muito para cá, para Ponta Grossa. Só um pouquinho, pessoal. Com certeza a professora já volta.
Pessoal, vamos aguardar um pouquinho, porque a professora passou mensagem no WhatsApp que acabou a energia por lá, tá? Vamos esperar mais um pouquinho. Se acaso ela me orientar que a gente, né, finalizar, com certeza ela depois vai passar a gravação, pelo menos do que ela apresentou até agora, tá bom? O microfone está desligado, Silvana. Oi, Selma. Tô só conversando aqui que ela tá pelos dados móveis, tá? Eu já confirmo com vocês. Só um minutinho, eu tô passando o recado para ela.
Oi, meninas. Então, a professora Renata comentou que ainda não voltou a energia lá, e ela ficou até preocupada como que ela finalizaria ali. Ela comentou de repente estar agendando para a semana que vem, mas ela vai ver com a professora Vera, que é da coordenação, para ver se existe essa possibilidade dela fazer na próxima terça-feira, então, em função desse imprevisto aí que teve com relação ao temporal que está tendo lá em Londrina, que ela é professora e mora lá em Londrina, tá? É, o que eu comentei com ela agora, então fica a critério dela, ela vai solicitar ali junto com a professora Vera, e a gente aguarda com relação à mensagem ali na plataforma, ou caso ela me mande, eu coloco no fórum de avisos ali na plataforma, de maneira geral, daí, sabe? Para todas as turmas. Sei que minha turma é de Pontal, as alunas são de Pontal, mas eu coloco para visualizar para todas, que daí se ela me passar a mensagem ali e me mandar o link depois, com relação ao Meet, a Meet, para a semana que vem, eu informo vocês daí, tá joia? Só reforçando, também eu comentei com ela a seguinte questão. Eu acredito que esteja bem tranquila essa questão da unidade 2, né? Se vocês pegarem ali um pouquinho, voltarem na escrita de vocês, olharem os vídeos que estão disponíveis na disciplina de alfabetização e letramento que a gente teve, né? No comecinho ali do ano, quer ver? Vou pegar duas disciplinas. A disciplina de Fundamentos, Letramento e Alfabetização e a disciplina de Alfabetização e Letramento, e tinha uma continuidade no nome, mas eu sempre só pego o comecinho do nome das disciplinas. Então, essas duas disciplinas, elas fundamentam também, ajudam vocês aí na elaboração dessa atividade, desse quadro síntese que precisa ter aí na unidade 2 da disciplina de produção textual. Se vocês se inteirarem ali da questão da leitura dos textos, que são obrigatórios, vocês vão ver que já é uma caminhada que vocês já fizeram lá das disciplinas anteriores. Eu acredito que esteja bem tranquilo. Não sei aqui quem está e de repente está com alguma dúvida, já fez a leitura do material dos textos obrigatórios ou ainda não. Se vocês têm alguma questão e querem que eu passe para ela, daí eu encaminho por WhatsApp. Alguém tem alguma questão para mim estar passando? O que vocês acham? Podem abrir o microfone, pessoal, podem falar, tá? Não, eu não mordo. Sou professora igual a vocês. Já passei por pedagogia, já fiz pós também, tranquilo. Alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade. Pessoal, o professor então pediu para avisar o seguinte, que a Meet do dia 28 vai ser o mesmo link do Meet de hoje, tá? E caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão com relação, ou alguma dificuldade com relação aí à unidade 2, pode entrar em contato com ela ali pelas mensagens, né? Na plataforma, vocês conseguem selecionar ela ali e apresentar as dúvidas, as questões para ela que ela responde vocês daí, tá bom? Certo? Ela pediu para encerrar e que, né, ela pede desculpa dessa questão de estar aí no temporal, mas a gente entende muito bem, porque aqui em Ponta Grossa também, tá? O tempo bem fechado e de repente daqui a pouco começa a chover também. Tá bom? Um abraço então a todos, tá? Tchau, tchau.
28. E aí eu fico à disposição se elas precisarem, se elas quiserem discutir alguma coisa, se elas tiverem alguma dúvida, eu fico então à disposição. Prof, ainda consta como gravando a reunião. Se você conseguir entrar pelos dados móveis e tentar salvar ali, né, esse link da reunião, que daí ainda você pode desconectar a Clarice, que está lá, e eu vou sair já, porque ela ainda está constando que está gravando. Então, se for possível, você ali desconectar